E aí, galerinha? Belezeira? Como é que vocês estão? Acomodados aí no seu reduto de estudos? Espero que sim, fofinho, fofinha. Espero que você esteja muito, mas muito bem. Porque hoje nós vamos tratar do movimento que um corpo carregado eletricamente, que uma partícula carregada eletricamente pode executar dependendo da maneira que ela está, que ela entra numa região de campo magnético. Eu prometi para vocês, né? Na semana passada, de novo, eu tô falando semana passada num monte de aula, mas como eu sou jumento, na aula passada a gente discutiu a força magnética, a intensidade da força magnética, a direção e o sentido. Agora a gente vai pegar algumas situações e aplicar essa parada, tá? Essa força magnética nas cargas que podem ou não estar em movimento. Vamos começar com o mais simples. Se você pega uma carga e abandona a infeliz num campo magnético, o que vai acontecer com ela se não houver outras forças agindo? Ela vai ficar parada, meu amigo. É o famoso equilíbrio estático. Por quê? Nós vimos na aula passada que a força magnética depende da velocidade. Se a velocidade é zero, não importam as outras variáveis. A força magnética é zero. Se não tiver ninguém que acelera essa carga, ela vai ficar de boa ali parada, escutando o cabelo crescer. Então, essa é a situação de uma carga abandonada. Tadinha, foi abandonada. Agora, e se a carga é lançada paralelamente ao campo magnético? O que vai acontecer? Olha só, galera. Aqui a gente tem as linhas de um campo magnético. Nesse caso aqui, qual é o ângulo entre a linha do campo magnético e a velocidade? Zero. Esse ângulo é zero. Porque a velocidade está paralela e no mesmo sentido do campo magnético. Nesse caso, a gente tem a velocidade paralela ao campo magnético também. Só que o ângulo seria 180, porque o sentido da velocidade é diferente, oposto do sentido do campo. O lance é o seguinte, quando é zero ou 180, o seno de zero e o seno de 180 é zero. Então o que acontece? A força magnética é nula. Só tem aqui, ó, essa velocidade aqui, ó, só gera força quando o campo magnético formar um ângulo diferente. O que rolou aqui? Um movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque não tem outras forças agindo e a força magnética é zero. Beleza? Então, essa força magnética ela aparece quando esse ângulo é diferente de 0 ou 180. E o caso mais especial é esse daqui, ó, perpendicular ao campo, certo? Que nós vamos ver agora. Olha que doideira, fofos. Vamos lá. Vamos supor que o campo magnético esteja entrando no plano do papel. Pega a sua mão esquerda e o indicador vai estar lá para dentro. Lá para dentro. E aqui nós vamos lançar uma carga elétrica com a velocidade nessa direção. Então, o campo para dentro, velocidade aqui para a direita, formando um ângulo de 90 graus. Se você usar a regra da mão esquerda, burro, e a regra da mão esquerda, tá? Campo para dentro, velocidade para a direita, a força magnética está nesse sentido. Essa força magnética, meu amigo, sendo perpendicular à velocidade, ela não altera o módulo da velocidade, mas altera a direção. Como essa força vai estar sempre perpendicular à velocidade, ela sempre vai estar mudando a direção da velocidade. Então a carga vai fazer uma curva, belezeira? Vamos bater uma outra foto agora da carga aqui. Se você pegar a sua mão esquerda, campo para dentro, velocidade assim para cima, força magnética para a esquerda. A força magnética está perpendicular à velocidade. Não vai aumentar, não vai diminuir, mas vai mudar de direção e sentido. Aqui a carga fez uma curva. Bate outra foto aqui que agora a velocidade está assim. Lembre-se que a velocidade sempre tangente à curva. Faça bom vestibular. Campo para dentro, velocidade para a esquerda.
a força magnética vai estar nesse sentido aqui, perpendicular à velocidade e ao campo. Vai mudar a direção, faz uma curva, bate a foto aqui. Regra da mão esquerda, campo para dentro, velocidade para baixo, força para a direita, se a gente olhar dessa maneira. E aí a gente tem essa trajetória. Amigos, amigas, que trajetória que é essa, fofinho? É uma trajetória circular. E a força magnética sendo perpendicular à velocidade, nem aumenta nem diminui. Portanto, é um movimento uniforme. Conclusão. Qual é o movimento descrito nessa situação? É um movimento circular e uniforme. O seno de 90 graus, que é o ângulo entre o B e o V, é 1. Por isso que a força magnética se resume ao QVB, porque o seno de 90 vale 1. Toda trajetória circular, né, galera, tem um raio. O raio dessa trajetória, nós vamos demonstrar como que se faz para determinar. Partindo de que princípio? Olha só, galera. Quando a gente estudou as partes de força resultante, uma das vertentes é a resultante que está sempre apontado para o centro da trajetória, que é o caso, certo? Sempre apontado para o centro da trajetória. Então, essa resultante tem um nome especial. É a resultante centrípeta. Então, galera, a força magnética, ela é uma resultante centrípeta. Ela faz o papel da resultante centrípeta. É ela que segura na curva essa partícula eletrizada. Lembrando aqui da parada, né, ó, força magnética QVB seno de 90. A força magnética é a resultante centrípeta. Nós vamos igualar essa festa aqui. Massa vezes aceleração centrípeta, QVB seno de 90. A aceleração centrípeta, vê se você se recorda, é V quadrado sobre R. O seno de 90 é 1. Então vai ficar massa da partícula, velocidade, intensidade da velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória, que é o que a gente está no vácuo, é igual a QVB, módulo da carga, velocidade B. Aqui a gente vai poder simplificar esse V com esse V quadrado e isolar o raio, chegando nessa maravilhosa relação do raio da trajetória. Habibs me vê um quibe. O raio da trajetória é o produto da massa vezes a velocidade dividido por Q vezes B. Fechou? Então esse é o raio da trajetória circular. Como em todo movimento circular uniforme, nós temos um período, que é o tempo de uma volta completa. Esse período ele é constante, porque o movimento é circular uniforme. Como determinar esse período? Vamos lá! A velocidade sendo constante, eu posso fazer ΔS por ΔT. Numa volta completa, galera, quanto que é o ΔS? 2π vezes o raio. É o comprimento da circunferência. Você estuda isso bastante em matemática. E o tempo de uma volta completa, quem que é? O período. Fechou? Então, agora, esse período eu posso escrever assim. 2π dividido por V vezes o raio. Como o raio da trajetória a gente tem, que a gente calculou anteriormente, mvqb, eu vou substituir ele aqui. Vai sumir a velocidade e vai ficar 2π vezes m dividido por q vezes b. Por incrível que pareça, o período não importa em qual velocidade que você lança a partícula. Ele tem um período, um valor constante, independente da velocidade. Você pode até pensar assim, porra, Ganso, mas você joga mais rápido e o tempo é o mesmo? É, porque ao jogar mais rápido, o raio da trajetória é maior, a trajetória tem um maior comprimento, que acontece no mesmo tempo, porque está mais rápido. Você sacou? Você jogou, deu uma voltinha em 1 segundo, você joga mais rápido, vai dar uma voltona no mesmo 1 segundo. Maravilha? E para arrematar, a gente tem a direção oblíqua. Não é muito comum nos vestibulares, mas é bom que a gente dê uma olhadinha aqui na parada. Quando a direção é a oblíqua, a velocidade nem forma 0, nem 180, nem 90. É um ângulo diferente desses valores.
E aí, como que a gente vai explorar a parada? Observe esse vetor. É a velocidade que de fato foi lançada. Aqui é o ângulo θ entre o V e o B. A maracutaia que a gente vai fazer é o seguinte. Essa velocidade você decompõe. V1, que cai paralelo ao B. V2, que cai perpendicular ao B. A gente está catando um negócio oblíquo e transformando ele em numa composição de dois movimentos. Essa composição de dois movimentos, já prevista por Galileu, que a gente discute bastante nas aulas de mecânica, ela vai dar o movimento resultante. Qual é a jogada? Vamos ver o que acontece com essa velocidade V1 que está paralela ao campo magnético. A gente estudou agora há pouco, a gente viu agora há pouco, que uma velocidade que está paralela ao campo magnético, ela não muda. Portanto, nessa direção, nós temos um movimento uniforme, retilíneo e uniforme. Já nessa direção, o que vai acontecer? Essa velocidade é perpendicular ao campo. Vai aparecer a força? Vai ter um movimento circular? Então nós vamos ter a composição de um movimento circular com um movimento retilíneo uniforme, dando como resultado uma hélice. Então o movimento é helicoidal e uniforme. O tempo para dar uma lançada, uma laçada, é sempre o mesmo. O passo, a gente diz que isso aqui chama o passo. Deu um passo, deu outro passo, deu outro passo, deu outro passo. Então, a direção oblíqua é a direção em que o movimento é helicoidal. Foque bastante na situação de perpendicular com o campo, velocidade perpendicular com o campo, porque é o que mais vai aparecer nos vestibulares, tá? 8% das situações é aquela. Aí as outras se dividem um pouquinho em cada uma dessas oblíqua e paralela. Feito o jogo? Então maravilha, fica assim, força magnética em uma carga elétrica. Já já a gente vai falar de mais interações. Muito obrigado, até a próxima, galerinha!